Hoje estamos aqui para falar da aula 2. A aula 2 é sobre triângulos. Vamos tentar lembrar de tudo que você aprendeu de triângulos, ou pelo menos alguma coisa sobre a classificação deles, né? E também algumas características importantes que vão te ajudar em alguns problemas, tá? Se você olhar ali nos tópicos na aula 1 do seu material que está com você, você tem ali triângulo retângulo, acutângulo, obtusângulo, equilátero, isósceles, escaleno, todos os tipos de triângulo, e ainda aparecem dois tópicos importantes, que é a soma dos ângulos internos e o tal do ângulo externo. Vamos tentar lembrar de cada um deles aqui. Vamos lá. Começamos com o triângulo mais importante de todos, o triângulo retângulo. Gente, tem muita coisa para falar desse triângulo, tá? Mas na aula de hoje eu só preciso de duas coisas. Primeira coisa, o triângulo retângulo tem um ângulo reto. É por isso, é daí que vem o nome dele, né? Ele é retângulo porque tem um ângulo reto. Este ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Você sabe, só de falar em triângulo retângulo, você já pensa em teorema de Pitágoras, já pensa, desculpe, em seno, cosseno e tangente, mas não é isso que a gente vai falar hoje não. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem mais simples, que é exatamente o segundo tópico que eu tenho para falar. Olhe para esse ângulo que está aqui, que eu vou chamar de alfa. Olhe para aquele ângulo lá de cima, que eu vou chamar de beta, e eu quero que você lembre de uma característica dos triângulos. A característica é a seguinte: a soma de todos os ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. A soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo vai dar sempre 180 graus. A ideia é bem simples. Desculpe, a ideia é muito simples. Veja só, estou somando os três. Aqui, nesse caso, eu estou fazendo um exemplo de um triângulo retângulo. Mas essa propriedade funciona para qualquer triângulo do mundo, tá? Veja só, fazendo a soma deles, alfa com beta com 90, alfa mais beta, subtraindo 90 dos dois lados, você vai encontrar igual a 90. Essa característica que eu preciso. Em todo triângulo retângulo, a soma dos ângulos agudos, lembra de ângulo agudo? Ângulo agudo é aquele que é menor que 90, né? A soma de todos os ângulos agudos, ou dos dois, vai dar 90. Essa característica, veja, você não precisa memorizar isso aqui. Se você precisar desse conceito, você vai acabar lembrando disso, né? O que eu preciso de você hoje é isso. Lembrar que a soma desses dois ângulos agudos dá 90 em qualquer triângulo retângulo que você for trabalhar. Vamos para o próximo. Tem um outro triângulo que é importante aí na sequência, é o acutângulo. Gente, o triângulo acutângulo é aquele que tem todos os ângulos agudos, alguma coisa assim, ó. Vou tentar representar um pouquinho maior, alguma coisa assim e assim. Deixa eu desenhar mais para cá. Vamos fazer o seguinte, colocar mais para cima e fica mais bonito, ó. Alguma coisa assim. Dessa maneira. Repare que ele não tem características, ele não necessariamente é equilátero, não necessariamente é isósceles, mas só para lembrar você que todos os ângulos que aparecem no triângulo acutângulo, o alfa, o beta e o gama, todos eles são menores que 90. Perceba uma coisa, a soma tem que dar 180. Se você somar todos os ângulos internos, continua dando 180, essa propriedade vale para qualquer triângulo. Mas, nesse triângulo em especial, o alfa obrigatoriamente é menor que 90, o beta obrigatoriamente é menor que 90 e o gama obrigatoriamente é menor que 90. Todos os ângulos são agudos, portanto chamamos de triângulo acutângulo. E temos também o obtusângulo. Vou desenhar para você aqui. Esse a gente não costuma errar, olha só. O triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é aquele que é maior que 90. Então perceba, vou chamar esse aqui de alfa, vou chamar esse de beta, aquele lá vai ser o gama. Repare que continua dando 180, vou colocar aqui, alfa mais beta mais gama. Continua dando 180, mas agora nós temos um ângulo que é maior que 180, que é o ângulo beta. Perceba só, o alfa é menor que 90, tá aqui. O gama também é menor que 90. Agora já o beta não, né? O beta vai ser maior que 90.
Repare que está bem claro para a gente, porque esse beta é um ângulo maior que um ângulo reto, que um ângulo de 90 graus. Pode ver que ele teve que se deslocar bem mais para poder passar dos 90 graus. Então, esse é o retângulo, esse é o acutângulo e aquele é o obtusângulo. O alfa mais beta mais gama sempre vai dar 180 em qualquer um deles. Esses são os primeiros triângulos que a gente está vendo. Eu vou apagar aqui e vou desenhar o equilátero, o isósceles e o escaleno. Vamos lá. Repare que essa classificação que nós fizemos de retângulo, acutângulo e obtusângulo tem a ver com os ângulos. Nós estamos classificando os triângulos com relação aos ângulos internos dele. Agora, a gente vai classificar os triângulos com relação aos seus lados. É uma classificação quanto aos lados. Veja só. Primeiro, trabalharemos com o triângulo mais famoso quanto aos lados, é o triângulo equilátero. Ele é bem difícil de desenhar, então perdoe aqui um pouquinho a minha ignorância na hora de desenhar o triângulo equilátero, mas eu quero que você tente enxergar esse triângulo com todos os lados de mesma medida. Vou chamar esse lado de L, esse lado de L e esse lado aqui embaixo de L. Muito bem. Vou tentar representar aqui. Esse é o triângulo equilátero que nós estamos falando, todos os lados de mesma medida. Tem muita coisa para falar do triângulo equilátero. A gente pode falar de altura, pode falar de área, vou usar um teorema de Pitágoras, mas para a aula de hoje, o que eu preciso de você é o seguinte, veja só. Eu vou chamar esse ângulo de alfa, vou chamar esse ângulo de beta e vou chamar esse ângulo de gama. Você já deve saber o que eu tô querendo chegar, onde eu tô querendo chegar, né? Alfa mais beta mais gama tem que dar 180. Mas espera aí, eu posso falar muito mais do que isso, porque todo triângulo que é equilátero é também equiângulo. Todo triângulo equilátero é também equiângulo. Ele é equiângulo, o significado disso é que todos os ângulos têm a mesma medida. Isso funciona nos triângulos. Se o triângulo tem todos os lados de mesma medida, então os ângulos também têm a mesma medida. Repare que se os ângulos têm a mesma medida, olha só, eu consigo encontrar cada um deles. Vou chamar esse aqui de x, vou chamar esse aqui de x, esse aqui também. A soma tem que dar 180, então tá claro já para você onde é que eu vou chegar. 3x igual a 180, x igual a 60. Esse é o valor de cada um dos ângulos internos de um triângulo equilátero. É isso que eu preciso de você hoje. Que você saiba que num triângulo equilátero, cada um dos ângulos internos que você tem é igual a 60 graus. Esse é o equilátero. Vamos para o isósceles. Vou desenhar o isósceles aqui para você. O isósceles é aquele que tem dois lados de mesma medida. Vou tentar fazer bem exagerado para você entender muito bem. Dessa maneira. Vou representar os lados de mesma medida com dois tracinhos. Este lado é congruente a esse, eles têm a mesma medida no triângulo isósceles. Um dos lados ali aparenta ser diferente, mas pense bem. Olha só qual é a definição. Um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados de mesma medida, dois lados congruentes. Um triângulo equilátero é aquele que tem três lados de mesma medida, três lados congruentes. Então a gente já pode chegar a uma conclusão importante. Repare só, todo triângulo equilátero é também isósceles. Você não pode dizer que triângulo isósceles é aquele que tem dois lados de mesma medida e um diferente. Nunca fale isso, porque o triângulo equilátero também é isósceles. Repare que ele tem dois lados de mesma medida e o outro ainda, além disso, igual. Então, dessa maneira, o triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Cuidado com esse detalhe, tá? O que eu preciso de você? No triângulo isósceles, você tem que saber que este ângulo que eu estou representando é o mesmo que este. Esses ângulos têm a mesma medida, eles são congruentes. A gente diz o seguinte, os ângulos relativos à base do triângulo isósceles são sempre congruentes. Repare que a gente está admitindo que a base do triângulo isósceles é aquele lado que é não necessariamente diferente, mas diferente dos outros, né? Com exceção do triângulo equilátero. Essa aqui é a base do triângulo isósceles e os ângulos relativos à base, nós sabemos que eles são congruentes, têm a mesma medida. E tá faltando só falar do escaleno. O escaleno é o mais sem graça de todos. Vou representar para você aqui embaixo. O escaleno é aquele que não tem nada a ver, né? Olha só,
Olhe apenas para os lados, porque essa é uma classificação quanto aos lados. Repare que este lado tem uma medida, este tem outra e este tem outra. Aí sim, aí tá correto você dizer que o escaleno tem todos os lados diferentes. Esse triângulo aqui não é escaleno nem o isósceles. Ser escaleno é ter todos os lados diferentes. Muito bem. Tenho que falar para você da soma dos ângulos internos, já falei. Eu só quero fazer para você, quero mostrar por que a soma é 180. Não sei se algum dia já mostraram para você. E na verdade não é uma demonstração complicada. É uma demonstração matemática e é uma demonstração bem simples. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu quero mostrar para você que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo do mundo vai dar 180 graus. Pense assim, vamos colocar um triângulo qualquer aqui. Vou desenhar um triângulo. Pode ser alguma coisa assim, não precisa ser equilátero, pode ser assim. Muito bem. Vamos colocar os seus ângulos aqui. Vou colocar o alfa, o beta e o gama onde eu quiser. Vou chamar esse aqui de alfa, esse aqui de beta, esse aqui de gama. Muito bem. E agora eu vou traçar uma reta que é paralela à base desse triângulo. Não é em qualquer lugar, não. Eu vou traçar passando por esse ponto aqui, por esse vértice do triângulo. Vamos lá. Vou fazer a reta dessa maneira. Opa, fiz um pouquinho mais para baixo, só um pouquinho que eu vou acertar. Alguma coisa assim. Muito bem. Uma reta paralela. E aí, a ideia é você prolongar os lados do triângulo. Veja só, vamos fazer assim. Deixei dessa maneira, vou prolongar aqui, e na verdade esse prolongamento é só para você tentar enxergar aquilo que nós vimos na aula passada, aquilo que nós vimos com os ângulos. Também vou prolongar esse lado e gostaria que você tentasse ver nesse desenho a aula passada. Na aula passada nós vimos ângulos alternos internos, ângulos alternos externos. Veja só, olha só quantas coisas você pode concluir aqui. Veja bem, esse ângulo beta, ele é alterno interno a esse aqui. É só você tentar enxergar as paralelas, né? Repare só, usando as paralelas a verde e a preta, tanto esses dois ângulos são congruentes, são alternos internos. Agora, olhe para o gama. O gama é alterno interno a este aqui. Então, se o gama é alterno interno a esse aqui, olhe para a soma dos três. Se você somar alfa com beta com gama, isso realmente vai dar uma meia volta. A soma dos três dá uma meia volta e, portanto, a soma é 180 graus. É uma demonstração completamente simples, né? Se você aceita o fato de que este ângulo beta é congruente a esse, e a mesma coisa em relação ao gama, que foi o que nós trabalhamos na aula passada, então a demonstração